Alô, sou Hélio de Menezes Silva, estamos estudando a série Uma Vez Salvo, verdadeiramente salvo, biblicamente salvo, crendo no Cristo da Bíblia. Então, sempre salvo, preservado com absoluta perfeição pelo Deus infalível, Deus que preserva e não falha. É uma série de 21 estudos que adaptei livremente de um sermão do pastor Steven Anderson. Juntos, eu e você, já fizemos 20 estudos, estamos terminando agora. Já fizemos 20 estudos. Recomendo, por favor, que seus amados assistam esses estudos no canal www.youtube.com/c/sstttel, na playlist criada Soteriologia 2. E comecemos agora o 21º e último estudo dessa série. O título que eu daria seria Sempre Salvo, 20 de 21, conclusão e apelo. Vou fazer um exemplo que eu tenho a impressão que já vi alguém falar, não lembro onde eu li, mas o exemplo é esse. Se isso aqui fosse o globo terrestre, não é uma esfera perfeita, mas é um esferoide, e uma pessoa aqui no Equador, duas pessoas, uma começasse a se afastar em direção norte e outra em direção sul, só poderiam se afastar 20 mil quilômetros, caminhando um na direção norte e um na direção sul, que é a distância do Polo Norte ao Polo Sul. Porque quando esse chegasse ao Polo Norte, não poderia dar mais um passo, porque começaria a andar agora em direção ao sul. E esse que está no Polo Sul, ao chegar ao final, se desse mais um passo, estaria agora andando em direção ao norte. Então, a maior distância que duas pessoas podem se afastar, uma indo em direção ao norte e outra em direção ao sul, são 20 mil quilômetros. Mas, se duas pessoas estivessem aqui e que resolvessem se afastar, e uma fosse andando em direção a leste, nessa linha azul, então, arrodeasse o globo, seriam 40 mil quilômetros, que é mais do que os 20 mil. Depois arrodeasse de novo, sempre andando na mesma direção, depois de novo, fazendo como um espiral, cada vez ele andasse 1 centímetro a mais para o norte, uma espécie de trilho, e o que andava para o oeste, nessa linha vermelha, fizesse a mesma coisa, arrodeando, depois vindo 1 centímetro mais abaixo, mais em direção ao sul, dando outra volta, depois 1 centímetro mais abaixo, dando outra volta, eles nunca parariam de se afastar. Se afastariam uma distância infinita. Então Deus é tão preciso no uso de suas palavras que Ele não diz que afastaria a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados, as nossas transgressões dele, como é a distância de alguém que caminha para o norte se distancia de alguém que caminha para o sul. Mas Ele diz usando o leste e o oeste. Então vamos ver. Salmo 103, 21. Graças a Deus, que Deus ensina, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Repetindo, as nossas transgressões são afastadas de Deus. Deus coloca para longe dele a mesma distância que seria do Oriente para o Ocidente, que é uma distância, caminhando a distância infinita. Então, Deus afasta da penalidade e poder do pecado, somente quando Ele nos der o corpo glorificado. Ele nos afastará da presença do pecado. Então, quando nós recebemos Cristo, o Espírito Santo nos ensinou, nos capacitou, nos habilitou, e nós ouvimos e entendemos, e fomos eliminados, e recebemos Cristo, e cremos, e depositamos toda a nossa fé nele, e o confessamos, nos arrependemos, e depositamos a fé nele, como eu disse. Então, nós somos definitivamente salvos da penalidade e do poder do pecado. Agora, da presença do pecado, só quando estivermos fora desse corpo atual. Então, veja, Deus nos afastou da penalidade dos nossos pecados. Graças a Deus que, pela promessa que Ele nos prometeu, empenhando sua palavra de honra,
Ele nos preserva salvos, apesar das nossas fraquezas. Segundo Timóteo 2,3 diz, se formos infiéis e fracos, e nós somos, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Graças a Deus pela promessa do meu Pai. Graças a Deus também pelo penhor de garantia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo, e o selo de Deus é um selo inviolável. E o penhor de garantia é uma garantia que é uma garantia absolutamente perfeita. Penhor que você dá como sinal de um pagamento que vai ser efetivado. E nós já temos o penhor, a garantia de que Deus concluiu essa transação da nossa salvação. Nós que cremos na Bíblia, vemos a salvação como uma coisa passada. Naquele dia 27 de julho de 1974, Deus me salvou e aquilo não muda. É como eu nasci de meu pai e de minha mãe, como eu nasci em Fortaleza. É um fato imutável. Deus me fez filho dele. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, nós não somos como os católicos, os arminianos, que estamos esperando uma salvação, talvez para o futuro, quem sabe. Graças a Deus que nós cremos e recebemos a sua palavra, que nos promete centenas de vezes que nunca, por motivo nenhum, em circunstância nenhuma, por ação nenhuma, nossa ou de qualquer criatura, podemos perder nossa salvação. Não deixe, ó crente, que os falsos mestres fiquem com suas piruetas e malabarismos girando ao seu redor e seja pronto e rápido para lhe dar uma resposta. Quando você sair ganhando almas, nunca apresente o Evangelho a alguém sem, ao final, lhe ensinar sobre a segurança, que dura para sempre. Antes de orar e pedir que eles invoquem, chamem o nome do Senhor, certifique-se de que eles entendem o que é o Evangelho. Que é a boa nova, é a salvação, é gratuita, não é emprestada, é definitiva, é sem obras, é pela fé, somente pela fé, sem obras, e dura para sempre, não pode ser desfeita. Agora vamos inclinar nossas cabeças e ter uma palavra de oração. Eu agora, Hélio, vou ler e repetir as palavras do pastor Anderson para não ter o perigo de desvirtuar alguma. Pai, agradecemos muito pela tua palavra e agradecemos pelas verdades de tua palavra. Por favor, Senhor, apenas ajuda todos nós a pregarmos essa mensagem para tantas pessoas quanto pudermos. As pessoas não são salvas e muitas estão até reivindicando o nome de Jesus e elas pensam que suas maravilhosas obras irão salvá-las. Pensam que a perseverança deles irá salvá-los. Ó Senhor, nos ajude a pregar essa tão maravilhosa mensagem de que uma vez salvo, sempre salvo, preservado por Ti. Nos ajude a pregar uma mensagem da necessidade e suficiência de somente a fé para a salvação. Que a salvação não vem das obras. Ajude-nos a gritar isso dos telhados. Ajude-nos a nos posicionar contra as igrejas que se chamam de batistas e pregam toda essa falsa salvação baseada na perfeita perseverança e obra do salvo. Ajuda a denunciar as igrejas batistas que pregam uma falsa salvação que vem do arminianismo, ou calvinismo, ou qualquer sistema humano, e que na realidade são vertentes vindas do romanismo. Faz tu, Senhor, com que as pessoas se arrependam de seus pecados, particularmente da falsidade do sistema religioso humano, e saltem fora de suas frigideiras para serem salvos. Que saiam desses bitolamentos das denominações e sejam salvos pela Bíblia. Senhor, ajude-nos a firmemente combater erros como este, a lutar o bom combate,
a lutar fervorosamente pela fé e a proclamar de porta em porta, começando pelos nossos maiores amigos e mais queridos familiares e entes queridos, pregando que a salvação é o dom gratuito através de Cristo. Nós te amamos e te agradecemos, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus lhe abençoe. Meu amigo, meu irmão, que assistiu a essa série de estudos, e ajude a difundi-las, passe para as pessoas que você mais ama. Talvez os mais religiosos, mas que não tenham certeza de salvação.